Os combatentes já estão dormindo. Boa noite a todos. Mas eu não tenho jeito, gente. Eu estou aqui e estou louvando aqui, agradecendo a Deus, né, pelo dia de hoje, um dia maravilhoso, né, de muito trabalho, né? Então estou encerrando as atividades aqui e não vou deixar de deixar uma palavra para vocês, né? Salve, salve, boa noite a todos. Eu vou ler com vocês hoje Mateus 14. Fala, Ana Sueli, como é que vai? Mestre Sérgio Adriano, seja bem-vindo. Salve, Demolidor. Júlia, tudo bom? Chico, boa noite. Fala, Danilão. Pô, vocês estão tudo acordados, gente? Não é possível. Não acredito, né? Fala, Alex, boa noite, meu guerreiro. Fala, mestre, tudo bom, Serjão? Vai dormir, Serjão? Vai dormir, Demolidor? Meu Deus do céu. Tudo bom, pessoal? Salve, salve. Olha a cara de amassado aqui, ó. Ah, já tô com cara de sono aqui. Fala, Júlia. Tudo bom? Boa noite a todos. Danilão, Gomes. Fala, 1h11 da manhã. Gente, a gente fica trabalhando, não tem jeito, né? É muito engraçado. Madrugando, exatamente. Eu sei que vocês estão estudando. Grande, grande Ana, tudo bem? Saudade das aulas, que alegria, né? É sempre gostoso a gente ver vocês aqui. E eu espero que vocês estejam bem, né? Já se preparando aí para a Naninha. Quem está fazendo a dose dupla de estudo até o final, só acaba quando termina, né? E aí, pessoal, tudo bem? Vocês estão bem? Estou teclando aqui porque, na realidade, estou dentro daquele espírito, né, de falar os 10 erros que o concurseiro comete mais e pedindo muito ao Espírito Santo. Fala, mestre Rafael Vilch, seja bem-vindo, né? Falando aí com o Espírito Santo para poder nos ajudar nessa tarefa, né? Porque não é, se for para entregar coisa que vem do meu coração, acho que não é tão válido quanto uma coisa que vem do Espírito Santo, não é verdade? E aí o Espírito Santo pediu para falar a respeito aí do medo. Olha só que interessante, né? 10 erros que o concurseiro comete e um deles é o medo. Eu queria falar sobre o medo um pouquinho com vocês através dessa passagem que eu acho linda demais. Eu vou mostrar ela aqui para vocês, vou ler para vocês, né? Mas eu acho ela demais da conta. Eu vibro muito quando eu leio essa passagem aqui, que é em Mateus, não sei se vocês vão conseguir ver depois, tá? Mateus 14. Nossa, Mateus 14. É linda essa passagem. Como eu vi que da outra vez que eu gravei tela do computador não ficou tão bom, eu vou ler para vocês, tá bom? Vou ler aqui com vocês aqui, ó. Tá escrito assim, ó. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco. Oh, Jesus no barco é bênção, hein? E fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia de uma multidão. Tendo despedido a multidão, a Ana falando, ó, pensando no medo, tem que ser mandada para a fronteira lá na Receita Federal. Vamos passar esse medo, vamos deixar esse medo para trás. Quer ver? Vamos conversar sobre isso hoje. Olha lá, Mateus, nome do meu filho, mestre. Ó, benção, hein? Júlia está aqui com a gente com o filhinho dela no coração. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas do mar. Salve, salve, Igor, lá do Pará, Abaetetuba. Não conheço a sua terra, Igor, seria um prazer, viu? Aí, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Jesus anda sobre as águas, meu querido, que alegria. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo, medo. Olha só o sentimento dos discípulos, medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Aí vem o mais audacioso dos nossos discípulos, Pedro. Pedro falou, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Pedro falou e Jesus falou, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. Quando ele parou de olhar para Jesus e reparou no vento, ele ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor, vem me salvar. Imediatamente, olha só como é que a palavra é linda, imediatamente, vou falar pela terceira vez, eu acho demais, imediatamente Jesus estendeu-lhe a mão e o segurou e disse,
Ô Pedrão, tu és homem de pequena fé, por que tu duvidaste? Paro por aqui. Essa palavra para mim é demais. Eu acho demais essa palavra, porque eu vejo assim, como muitas vezes nós estamos assim, ó, né? Estou caminhando agora no condomínio e estava pensando em coisas boas. Aí você, Sérgio, glórias ao Senhor, não é verdade, Sérgio? É muito bom, muito bom. Eu tenho muito prazer em estar conversando com você, Sérgio, nessa hora, viu? E eu queria dizer isso para vocês, né? Com todo carinho e amor no coração. O medo, na idade, está relacionado aqui à dúvida, né? À incerteza, à falta de fé. Gente, vou dizer uma coisa para vocês. Quando Jesus está próximo de você, ninguém vai parar o. Tá tudo bem aí? Tá caindo aí também? E agora? Não, soltei até a máquina aqui para não ficar balançando muito, né? Então, eu quero dizer uma coisa para você. Olha só o que aconteceu com Pedro. Enquanto Pedro estava ali, olhando para Jesus, o milagre estava acontecendo. Vou falar de novo, ó. Pedro olhava para Jesus e o milagre acontecia. Tá caindo aí também, Juliano? Juliano Melo, tá caindo aí, meu guerreiro? Hein? Voltou? Pedro olhando para Jesus, milagre acontecendo. Quando você olha para Jesus, os milagres acontecem, né? Contra o Del. Voltou? Quando você olha para Jesus, os milagres acontecem, não é verdade? Então, Pedro, ele, a princípio, quando ele está na palavra ali em Mateus 14, ele representa cada um de nós. Toda vez que a gente coloca um projeto nas mãos do Senhor e fala assim, Senhor, me ajuda, o Senhor, ele é tremendo, ele vai fazer parte do teu projeto. Não tenha, isso é em tudo na vida, inclusive no teu concurso. Vai fazer parte do teu projeto. A partir do momento que você fala assim, ó, você repara, Senhor, o Senhor está comigo. Ninguém vai te barrar, você não vai ter medo, você não vai temer. Né? Como a querida falou aqui para mim agora no começo, nossa, eu tenho medo da fronteira. Veja, esse é um medo que você não precisa guardar. Sabe por quê? Quando você estiver lá dentro, na carreira, na profissão, Deus vai guardar você para você nunca passar por uma situação que você esteja desacompanhada, que você esteja desprotegida. Veja, eu vou falar para você, situações de risco podem acontecer em qualquer lugar na nossa carreira fiscal, né? Inclusive dentro da própria repartição. Né? Eu não fui fazer, caiu a caneta aqui, vou falar uma coisa para vocês. Eu não fui fazer, por exemplo, que a gente chama lá de uma coleta de amostra de combustível e o posto não estava sendo assaltado, e eu com baita do coletão lá, fiscalização, e eu não vi nada, porque eu estava abaixado botando a amostra na bomba. Daqui a pouco eu só olho para o frentista, eu tenho outro colega que estava lá comigo, testemunha, foi também, né? O outro colega, o frentista chega, vocês não viram? Viram o quê? Vocês não viram que fomos assaltados? Fomos assaltados? Ah, meu querido, glórias ao Senhor, porque Ele me guardou, porque eu não via nada. Você entende? Eu digo para você que você tem livramento todos os dias. Quando eu falo medo, não é um medo somente a segurança física, né? Às vezes o medo é, por exemplo, de enfrentar um concurso, né? Mas eu estou falando aí da segurança física. Se não é Deus por nós, querido, a gente não tem essa proteção, esse guarda. Ele nos ama tanto, Ele nos guarda, não é verdade? E Ele nos guarda de coisas que a gente nem conhece. Veja, eu não sabia que essa pessoa ia entrar no posto de gasolina quando estava lá trabalhando. E muito menos que ela tinha interesse lá de fazer o assalto. Mas aconteceu. E Deus nos guardou, porque a gente não viu Ele e Ele também não nos viu. Porque às vezes a pessoa confunde aquele uniforme da fiscalização com uma farda, por exemplo, policial, e apaga. Né? Então, graças a Deus, fomos guardados pelo Senhor. Então eu digo para você, vamos voltar aqui à intenção da palavra em Pedro ali. Enquanto você olha para o Senhor, você não deve temer. Enquanto você olha e caminha com o Senhor, Ele está contigo. E quero te dizer, essa palavra te traz uma certeza. O que aconteceu quando Pedro parou de olhar para o Senhor? Ele olhou para o tempo. Ele olhou para o vento.
Ele olhou para as circunstâncias. Isso é o que mais nós fazemos. Nós paramos de olhar para o Senhor, ou de acreditar no Senhor, ou de ter fé que o Senhor vai estar ali do nosso lado, e passamos a olhar para as circunstâncias. Passamos a olhar para aquilo que está ao redor. E o que está ao redor, meu querido, caiu a caneta aqui. Normalmente o que está ao redor é as piores coisas. São coisas ruins. São coisas difíceis, na verdade. São tristezas, são amarguras, ressentimentos, palavras torpes, coisas que te tiram a força, né? Se você ficar olhando para as notícias dos jornais, você vai ficar extremamente penalizado. Às vezes você vai ficar entristecido. Está difícil hoje. Você pega o jornal hoje, está difícil de arrancar notícia boa. Está difícil de arrancar alguma coisa boa, não é verdade? Então eu queria dizer para você, a boa nova está aqui. A boa nova já foi escrita, a Bíblia é o nosso manual de vida. E na palavra fala assim, olha que coisa linda, né? E eu acho incrível, né? Acho incrível. A palavra diz assim, mas quando reparou no vento, né? Pedro ficou com medo e começou a afundar. Aí, gente, acontece uma coisa que eu acho que em 99% das situações a gente acaba buscando a Deus, que é quando a gente está na pior, na circunstância mais difícil, né? Quando um parente está muito adoentado, ou quando você mesmo está muito doente, aí você busca a Deus. Mas eu queria dizer para você, você pode buscar Deus a todo tempo, em todo lugar. Você pode ter a companhia do Senhor a qualquer tempo, a qualquer hora. É maravilhoso. Não precisamos, né, Pela? É verdade. Não precisamos buscar a Deus somente quando a gente está precisando. Devemos buscar a Deus a todo tempo. Ele nos ama demais, Ele ama você demais, né? O Senhor Jesus te ama, Ele se entregou por você naquela cruz e lembra do teu nome. É a coisa mais incrível. E aí, o que fez Pedro? Pedro clamou, Senhor, me salva. Pedro gritou. Pedro estava afundando nas águas. Ele olhou para a água, ele olhou para o vento, ele olhou para tudo, para a circunstância. Que água que você está afundando, meu querido? Que circunstância que você está se afundando? Força, foco e fé, né, Rios? É isso mesmo. O que está fazendo você perder força? O que está fazendo você sair do foco? O que está fazendo? Fala com o Senhor. Olha só o que Pedro fez. Olha só o que Pedro fez, guerreiro. É isso aí. Deus está perto da gente o tempo todo, né, Lídia? Olha só o que ele fez. Ele clamou ao Senhor, Senhor me salva. Deus é o maior técnico, é o coaching, é o protetor, pois nunca perdeu, jamais perderá uma batalha. Esse é o meu guerreiro, Sérgio Adriano. Demolidor está aqui presenteando-nos aqui com o coaching dos coachings. Nunca pensei dessa forma, Sérgio. Maravilhoso. O que me faz sair do foco é lembrar que para o passado e ver que até hoje não consegui ser muita coisa. Eita, guerreiro, tá na hora da gente escrever uma nova história, né? Deus já fez uma história vencedora para você. Não é para olhar para o passado. Aliás, o passado a gente não consegue mudá-lo e não vai mudá-lo nunca. O presente é que, como o nome já diz, é um gift, é um presente que Deus te dá para você mudar a tua história. A coisa mais bonita que está escrito na palavra de Deus é que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, todo amanhecer é uma nova oportunidade de fazer diferente. Deus nos dá vários amanheceres e a gente pode aproveitar cada um deles, né, Rios? Não se vive no passado, é exatamente isso. Nós não podemos viver no passado. Grande demolidor, Ana Sueli está mandando um abraço para você aí, meu guerreiro. Tá bom? Planejar e arquitetar é importante, mas devemos orar mais. Maravilhoso isso aí, orar, essa comunhão com Deus, minha esposa é maravilhosa, ela fala, uma mulher muito de Deus, ela fala para mim, a gente precisa ter essa cumplicidade com o Senhor. Cumplicidade significa o quê? Uma proximidade tal que você já sabe que está na hora de orar, que é para correr para orar. Todo amanhecer é uma nova oportunidade de fazer diferente. É isso mesmo, todo amanhecer, Robertão. Todo amanhecer. Cada dia que nasce o sol é um dia novo para nós, é um presente de Deus. O presente é meu alicerce para manter meu futuro e a minha família. Exatamente, Juliano, mete bronca, alicerce, alicerce. O Senhor é o nosso alicerce, Ele que nos guarda, Ele que nos dá um presente todos os dias, o presente de acordar, o presente de poder usufruir de mais um dia, né? E olha só o que Pedro faz, né? Quando ele está no maior puro, quando ele está afundando, quando nada está acontecendo direito, olha só o que ele faz. Ele faz assim, ó, Senhor, salva-me. Senhor, salva-me.
Gente, eu queria falar uma coisa para você. Jesus ama ser chamado. Jesus ama ser cúmplice. Jesus ama ser teu amigo. Jesus fala, não quero chamá-los de filhos, quero chamá-los de amigos. Amigo é aquele que tem contato, né? Não olhar para trás nem para frente, mas olhar para cima. É lá que está a sua força. Exatamente, guerreiro. Maravilhoso essa palavra aí, né? Não olhe para trás nem olhe para frente, olhe para cima. É Ele que está lá, está te observando o tempo todo. E eu queria dizer uma coisa para você. Toda vez que você chama o Senhor, eu acho que vou falar uma coisa importante para você. Olha lá, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você chama o Senhor, Ele vem imediatamente. Mateus 14, 31. Imediatamente não é depois, não é. Eu lembro que quando eu ainda não conhecia o Senhor da forma que eu tento, né, conhecer cada vez mais agora, e eu ficava sempre pensando, não, mas Deus está muito ocupado, as minhas coisas são muito pequenas para Deus, eu não mereço assim, eu sou muito pecador, eu sou muito, sabe, não tem condição, Deus tem muita coisa para fazer no céu, querido. Eu queria dizer uma coisa para você, quando você pensa em orar para Deus, Ele já está imediatamente ouvindo as suas orações. Jesus é seu amigo, que nem a Lídia falou aí. Jesus é um amigo maravilhoso. É o seu super amigo. Gente, é tremendo, tremendo o que Jesus faz por nós. Então, eu queria dizer assim para vocês, como essa palavra, né? Eu fico muito feliz com essa palavra, eu fico feliz e fico emocionado. Porque quando Deus fala assim, fala para eles a respeito do medo, né? E que o medo paralisa, olha só como eu pedi para vocês entenderem no começo. O medo paralisa. Quando você está afastado da presença do Senhor, você vai direto para o fundo das águas e não sabe para quem recorrer. Eu fico com muita compaixão das pessoas que não creem que Jesus é vivo e que não têm essa capacidade de pedir essa ajuda, porque eles não sabem. Tem muita gente. Se você conhece alguém que não sabe desse Jesus, bota aí, compartilha aí, faz o guerreiro poder saber. Nós precisamos falar para ele.